Olá, continuando nossa aula passada, quando nós trabalhamos com a biblioteca stdio para trabalhar o comando de saída formatada, printf, os valores das variáveis criadas eram informados no próprio código, né, dentro do algoritmo, e as saídas eram mostradas. Ou seja, qualquer pessoa que executasse aquele programa ia dar a mesma saída, né, porque não tinha interação com o usuário do sistema. Agora a gente vai trabalhar com o comando de entrada scanf, entrada formatada também, tá? Então, em alguns momentos, essa entrada vai ser pedida, né? E aí o usuário vai entrar com alguns valores e a saída vai se adequar com os valores que foram dados de entrada, tá? Então, para fazer isso, eu coloquei aqui como comentário, né, o que vai guiar esse nosso exercício, né? Basicamente como se fosse um cadastro, tá? Onde a pessoa vai informar a idade, peso, altura, tipo sanguíneo, fator RH do tipo sanguíneo, salário e imposto. A gente não vai fazer exatamente nessa ordem que aparece aí, mas no fim o exercício vai ter que englobar todas essas coisas, tá? Bom, aqui, no nosso caso, a gente começa declarando as variáveis. Então, eu tenho uma variável do tipo inteiro, que é a idade, tá? Ok. Float, aqui nós podemos ter uma variável que é do peso, tá? Opa, peso, altura, também se a gente for dar em metros, vai ter que ser tipo float. Nós temos também o tipo sanguíneo, que é uma letra, né? Então, como letra, ela o adequado é que a gente use aqui o tipo char, tá? Então, vou botar aqui sangue, que é tipo sanguíneo. Fator RH, ele vai usar mais ou menos, né? Então, também um símbolo. Então, é adequado que a gente use também o tipo char, tá? Um caractere aqui. Depois disso, nós temos salário e imposto, tá? Vou colocar aqui o salário. O salário é um valor real, né? Vamos dizer que se a gente for dar um valor em reais, tem vírgula, tem centavos, né? Então, vai ser um valor real. Então, vou colocar aqui salário, tá? E imposto, eu não vou colocar aqui agora, tá? A gente vai trabalhar mais para o final do exercício. Bom, então, continuando aqui, o que a gente precisa fazer depois de declarar as variáveis? Eu falei para vocês que antes a gente colocou, em alguns exemplos, por exemplo, a idade, vou colocar aqui, sei lá, 28, tá? Então, ou colocar aqui embaixo, por exemplo, peso igual a 80, tá? 80,00, por exemplo, 80 quilos. Tá? Essa era a maneira que a gente trabalhou antes, porque nós não tínhamos trabalhado com entrada de dados. Então, os dados eram informados diretamente. Agora, eu posso solicitar que o usuário informe na hora que o programa estiver executando os valores. Daí, cada uma dessas variáveis, né? Isso é feito através do comando scanf. Então, vou colocar aqui o scanf, tá? E ele também é uma entrada formatada, então ele vai ter uma formatação desse comando parecido com o do printf, um pouco mais simples, porque a gente não coloca muito texto aqui, né? Basicamente o tipo da variável que a gente vai informar para o sistema. Então, aqui eu vou colocar entre aspas duplas, vou colocar aqui % e o tipo da variável. Então, se eu for informar idade, é do tipo inteiro. Então, posso botar i, também posso botar d, como a gente viu na aula passada, vírgula, e qual é a variável que eu vou informar. Eu vou colocar aqui idade. Isso não vai funcionar, já estou avisando, tá? Porque tem uma característica aqui que a gente tem que seguir, mas que eu vou explicar mais adiante. Primeiro eu vou fazer o teste para ver se isso funciona, tá? E não vai funcionar, e a gente aí vai para a explicação. Tá? Depois, para mostrar se está ou não funcionando, vamos botar um printf, onde eu vou mostrar aqui idade, 2 pontos, e vou pedir para informar aqui a idade que foi colocada e quebrar a linha, tá? Dá uma quebra de linha aqui. Então, a idade está na variável idade, tá? Se eu executar isso aqui, ó, já deu um erro, tá? E aí estava esperando um ponto e vírgula aqui. O erro foi diferente do que eu estava prevendo, porque eu digitei errado. Vamos de novo.
Tá. Ó, executou o programa. Eu vou botar a idade aqui 30. Ó, ele retornou um valor negativo aqui, né? Cadê a minha saída? Ele nem chegou nesse comando aqui de saída, né? Então, o que aconteceu aqui? E aí, para fazer essa explicação, eu vou voltar lá na planilha que a gente tinha feito também na aula passada, um exemplo para mostrar, não para mostrar exatamente como funciona a memória, mas fazendo uma analogia, né, da planilha com a memória. Então, como se cada uma dessas células aqui fosse um endereço de memória no computador, né? Claro que aqui não é hexadecimal, né? Aqui a gente vai seguir os endereços, né, que estão na planilha. Mas vamos supor, quando o nosso programa é executado e a variável inteiro, idade, ela é declarada, o que o sistema faz? Ele vai reservar um espaço nessa memória para essa variável. Então, reservou esse espaço, por exemplo, tá? Vou colocar aqui. Tá? Então, essa aqui é a nossa variável, é o espaço de memória, os endereços que foram reservados para a variabilidade. Tá? E quando a gente for executar isso, o programa vai criar, então, esse espaço, e ele já vai colocar o 28 lá. Tá? Então, vai colocar em binário aqui, vai alimentar aqui dentro com o valor 28, porque é isso que a gente colocou lá. Então, vai usar todos esses espaços. Só que quando eu coloco o comando scanf, tá? O que ele faz, esse comando? Ele vai ler qual é o tipo de variável e onde está essa variável. Mas aqui eu não estou informando onde ela está, eu estou dizendo qual é o nome dela. Tá? Então, isso é uma coisa que, se vocês compararem com outras linguagens, geralmente a gente não usa o endereço de memória para isso, né? Então, parece que é um complicador aqui no C, mas em compensação, isso se torna uma facilidade, ele poder trabalhar com esses endereços de memória, porque em determinadas ocasiões isso é necessário, ou pelo menos facilita bastante, especialmente quando a gente vai trabalhar com máquinas. Muitas vezes determinadas informações devem estar em determinados endereços de memória, a gente consegue informar exatamente o endereço de memória. Então aqui eu posso botar um número, que é o endereço de memória do computador. Se for um número válido, o usuário vai digitar algum valor e esse valor, que vai ser inteiro, vai ser colocado no endereço que eu informar aqui dentro. Então aqui é sempre um endereço de memória, não uma variável. Tá, mas como é que a gente vai saber qual é o endereço de memória que a variável está? Se cada vez que o programa é executado, o sistema decide onde ele vai alocar isso. Não é a gente que diz onde, qual é o endereço de memória que vai ficar a variabilidade, mas é o sistema. Então, para isso, você tem um comandinho especial aqui, que é o símbolo de e-comercial. Quando ele vem antes do nome da variável, em vez de você estar trabalhando com o endereço da variável, com o valor armazenado da variável, isso aqui nos retorna um endereço, onde ela está. Então, pensando naquela nossa planilha do Excel, ele ia retornar D3, que é o endereço onde começa a informação. Tá? Então, com isso, eu sei exatamente onde ela começa. Eu boto o e-comercial antes da variabilidade, ele vai me retornar D3. E como ele sabe onde termina? Porque eu sei qual é o tipo. Eu disse que o tipo é inteiro. Então, ele sabe quantos bits o número inteiro armazena, né? É o tamanho dele. Ele sabe onde começa, então ele faz o cálculo e sabe onde termina. Então, a gente não precisa se preocupar com o tamanho se a gente estiver usando os tipos certos. Tá? Então, feito isso, então eu vou fazer um teste primeiro sem esse comando, tá? Porque ele vai ter que escrever, ele vai executar até esse comando aqui, vai escrever os 28 que eu coloquei lá em cima. Tá? Só para a gente ver executando, idade 28. Mas com esse comando, embora comece com idade 28, eu não mudei isso, quando ele executar esse comando aqui, o usuário vai informar um outro valor, né? Então, eu vou colocar, em vez de 28, eu vou colocar 30. E aí ele substituiu aquele valor 28 que estava naquele endereço de memória pelo valor 30. Tá? Então, toda vez que vocês usarem o scanf para variáveis nativas normais, a gente vai ver exceções depois, mas por enquanto, todas essas variáveis que a gente viu até agora, sempre vai usar o e-comercial no scanf
que é justamente para ele pegar o endereço de memória de onde está aquela variável. Então, ele sabe onde ele vai colocar os valores informados, tá bom? Bom, esse comando aqui não precisa, isso aqui era só para exemplo. Vamos ficar assim. Então, agora que a gente já viu que está funcionando, então só para mostrar para você essa parte do endereço de memória, tá? Eu vou, então, além de informar qual é o valor que está armazenado lá, que é a idade que o usuário informou, eu quero mostrar em que endereço de memória que a variável idade está. Então, vou colocar endereço, tá? Sem cedilha aqui, né? Endereço. E aí, vou botar %x, que ele vem o valor em hexadecimal, tá? Que é o valor usualmente usado para endereço de memória no computador. Então, aqui vou colocar... Se eu colocar a idade, ele vai pegar o valor que eu digitar, sei lá, se for 40. Vai pegar o valor 40 e vai transformar em hexadecimal, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele me informe o endereço de memória. E eu já falei para vocês que o endereço de memória a gente coloca o e-comercial na frente. Quando eu boto, de novo, recapitulando, né? Colocando o e-comercial na frente, ele não retorna o valor da variável, mas onde ela está. Qual o endereço onde ela está armazenada. E é isso que a gente quer. Vou executar aqui. Tá? Então, o valor aqui, sei lá, 65 anos. Aí botou 65 endereço de memória aqui, em hexadecimal. Tá? Então, é só para o exemplo, né? Depois disso, tá? Então, nem faz mais sentido eu ter esses 28, né? A gente já está pegando isso do usuário. Mas uma coisa muito importante agora, né? Quando eu executo esse programa, eu que construí o programa, eu sei o que ele está pedindo, que é a minha idade, que eu vou digitar um valor. Mas se eu der isso para outra pessoa, como é que ela vai saber o que tem que digitar aqui? É o nome dela? É a idade? É um valor real? É um salário? Ela não sabe. Então, o ideal é que a gente coloque isso no programa, que informe, deixe claro para o usuário o que ele deve fazer naquele momento. Então, eu vou fazer isso através de printf. Então, printf, aqui, informe a sua idade, por exemplo. Dois pontos. Então, quando eu executar aqui o programa, ele vai saber o que tem que fazer. Tá? Fica mais fácil para o usuário. Tá? E evita equívocos. Então, próximo printf. Aí eu vou informar aqui o texto que vai esclarecer para o usuário o que tem que ser pedido agora, que é o peso. Então, peso, não vou botar informe seu peso, eu já vou botar direto aqui, sabe? Para ficar um pouquinho mais sucinto. Então, peso, vou copiar e colar aqui, que vai ficar mais fácil. E aqui a gente vai trocar por peso. E aí não é mais inteiro, né? Nosso peso, ele é float. Tá? Então, a mesma coisa para altura. Copiar e colar isso aqui. Também vai ser float. Tá? Salário eu vou deixar por fim. Tá? Esses dados a gente vai ver aqui que eu vou botar um valor 65, peso 100 quilos, altura 1,7, por exemplo, 1,70. 1,70. Só que ele continua mostrando as mesmas coisas porque a gente não mandou mostrar isso na tela, né? Não deu outros prints, mas ele armazenou os valores. A partir de agora seria o caso da gente armazenar, da gente mostrar os outros valores com outros prints, tá? Então aqui, vamos colocar aqui peso, percento I, botar uma quebra de linha, vou colocar a altura, é porcento F o peso, né? Porcento F. A altura também porcento F. E as duas variáveis, peso, altura. Tá? E lembrando a formatação que a gente já viu na outra aula, né? Geralmente peso a gente pode botar aqui uma casa depois da vírgula só. Altura a gente normalmente usa duas, né? Então, ponto 2, para ele formatar. Então, vamos fazer o teste de novo. Tá, idade 25, peso 75,49.
e altura 1,92. Vou botar mais uma casa. Vou botar 6. Ele vai fazer os arredondamentos, ó, que foi para 1,93, foi para 75,5, porque a gente, na hora de mostrar no print, né, pediu para reduzir o número de casas decimais. Então, ele se adequou fazendo os arredondamentos. Então, até aqui, está tudo certo. Bom, agora que a gente já tem essas variáveis trabalhadas, vamos trabalhar com as do tipo char, que o primeiro é o tipo sanguíneo. Ele tem um detalhe aqui que é um pouco chatinho, mas eu vou mostrar para vocês uma forma que não é a melhor possível, mas que resolve por enquanto o problema, mas para frente a gente trabalha melhor isso, tá bom? Então, primeira coisa é a gente colocar um scanf. Vou definir qual é o tipo lido, que é char, então é %C, e qual é o endereço de memória da variável, que é, no caso, sangue, tá? Não vou colocar o RH ainda, tá? Então, teoricamente, ele vai ler isso aqui, depois a gente manda escrever o valor do tipo sanguíneo. Então, vou pegar isso aqui, vou informar aqui tipo sanguíneo. E aqui vai ser %C, para ele mostrar, né? Vamos tirar toda essa parte. E aqui vamos botar a variável sangue. Ele não vai funcionar muito bem, tá? Mas a gente já explica por quê. Então, vou colocar aqui, de novo, né? Então, sei lá, 25, peso 85,7, altura 1,80. Ó, e o tipo sanguíneo, ele nem pediu para mim qual era o tipo sanguíneo e já imprimiu como vazio isso, né? Não está certo, não foi o que a gente pediu, né, para fazer. Bom, então, como a gente pode melhorar isso, né? Aí aqui faltou também um print dele pedindo a informação para o usuário, né? Vamos colocar aqui também. Tipo sanguíneo. Tá, por que ele não deu certo? Tá, lembrando, os outros valores todos são números. Então é fácil do computador entender quando eu dou um Enter, por exemplo, desse scanf, eu coloco a idade, por exemplo, sei lá, 18 anos, dou um Enter. Então ele sabe que terminou a informação e o próximo informação que eu vou ler também é um número. Então ele vai ignorar esse Enter que eu dei, entendeu? Agora, um Enter, um espaço, ele é um caractere. E aí que entra o problema. Porque o último valor que eu informei é uma altura e eu dei um Enter. E o próximo valor lido vai ser esse Enter. Então ele vai entrar um Enter no caractere. Por isso que apareceu embaixo, quando exibiu o tipo sanguíneo, ele apareceu sem nada e quebrou a linha. Porque foi o Enter que eu coloquei. Então ele apareceu sem valor nenhum ali. Na verdade não era sem valor, o valor é o do Enter. Então como a gente resolve isso? Tá? Então aqui, uma das coisas que a gente pode fazer para resolver, não é a melhor, mas como a gente sabe que todos os valores foram dados com Enter, o que eu posso fazer? Dar um espaço aqui. Tá? Então ele vai ignorar o primeiro caractere digitado. Então vamos lá. Ó, 18, aqui, sei lá, 60 quilos, altura 1,72, opa, 1,72, tipo sanguíneo, vamos colocar aqui A. Tá? Aí apareceu certinho, porque ele ignorou esse Enter que eu coloquei antes. Né? Claro que essa nossa variável tipo sanguíneo, na verdade, ela pode ser AB, né? Pode ser A, pode ser B, pode ser O e pode ser AB. Quando for AB, são 2 caracteres. E aí já não cabem aqui. Né? Eu até vou fazer o teste para vocês. É outra limitação agora, do jeito que a gente está fazendo. Tá? Então aqui, 18. Eu vou colocar qualquer valor aqui, só para chegar no tipo sanguíneo. Se eu colocar AB, o que vai acontecer? Só vai pegar o primeiro caractere. Porque o tipo char só armazena um caractere. Então, na hora dele recuperar essa informação, ele vai recuperar só um caractere e o B foi perdido. Tá? Então, claro que essa solução que eu dei aqui não é a melhor para esse tipo de problema, para armazenar esse tipo de informação, mas dentro do que a gente viu até agora, dos tipos de variáveis nativas do C,
é o que a gente pode fazer. Mais para diante a gente vai resolver isso também, tá? Mas a gente precisa de outros conteúdos primeiro. Então, aqui a gente resolve. E o RH, tá? Considerando que só tem tipo A, B e O, né? Sem o AB. Como a gente pode fazer com o RH? Tá lá o RH, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, para ele fazer a leitura de outro caractere, porque o RH é mais ou menos, né? Então, é A positivo, A negativo. Esse mais ou menos que é o RH. E colocar aqui a outra variável que ele vai ler, tá? Que no caso vai ser RH. Então, tipo sanguíneo, vamos botar o outro char aqui junto, tá? Vírgula, RH. Vamos fazer o teste de novo. A positivo. Então tá lá, tipo sanguíneo. Tá? O detalhe é que eu não posso botar um espaço ali no meio. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, tipo sanguíneo B negativo. Ele deu um espaço negativo. Ele vai pegar o espaço. Ele digitou aqui, mas ele imprimiu, mas vocês não estão vendo porque é um espaço em branco, né? Ele pegou os dois primeiros caracteres, o segundo é um espaço, não é um negativo. Então, tem que saber exatamente o que eu vou fazer, tá? Para eu pegar com espaço, eu teria que colocar um espaço também na leitura, para ele ignorar aquele espaço ali. Como, por exemplo, fazendo isso. Aí sim eu posso digitar com espaço. Então, vamos lá. Ó. Sanguíneo, O negativo, com espaço. Aí ele ignorou na leitura esse espaço aqui. E na hora da escrita eu escrevi sem o espaço, então tá tudo certo. Então lembrem, tem esses detalhezinhos que são um pouquinho chatos na leitura de caractere, tá bom? Mas aí tá resolvido, até aqui tudo certo. O que a gente tem mais para fazer? Salário. Então vou pedir para ler salário da pessoa. Tá? Vou colocar aqui. Salário. E vou fazer a leitura, então. Aqui o salário vai ser um float. A variável salário. E vou mandar exibir o salário no final. Tá? Também com 2 caracteres, né? Então, ponto 2, float. E aqui o valor da variável salário. Só para fazer o teste. Salário, botar, sei lá, 2.512,75. Então tá lá, ele leu certo, escreveu, tudo certo. Agora tá tudo baseado no que o usuário está informando. Bom, aqui entre os dois, só para ficar mais claro, dá 2 quebras de linha, tá? Só para ficar um pouquinho melhor a separação aqui, tá? Dá uma formatada, né? E agora, então, eu coloquei um imposto, tá? E esse imposto, ele não vai ser uma variável. Eu não vou colocar para o usuário definir. Então, a gente vai trabalhar com outro conceito que é o de constante. Como eu faço para definir uma constante? São aqui nas diretivas de pré-processamento, define, normalmente nomes de constante por padrão. Assim, vocês podem fazer diferente, mas eu aconselhava que faça da mesma forma para seguir o padrão de programação. Então, começa com underline e vou colocar aqui taxa, sei lá, tá? Ou botar tudo em maiúsculo também. Então, eu vou colocar aqui começando com underline, né? Underscore. E colocar taxa. Então, eu vou colocar em maiúsculo mesmo. E qual o valor dessa taxa? Já vou colocar do lado. Então, o valor que eu vou colocar para essa taxa, e eu vou botar um valor quebrado de propósito, eu vou botar 0,0784. Então, vai dar quase 8%, tá? Que vai ser o valor cobrado desse imposto que eu estou inventando aqui. Eu nem vou dizer que imposto é, tá? E na hora de escrever, em vez de escrever o salário, só o salário, eu vou botar salário e vou
dar uns espaços aqui e vou botar aqui imposto e vou botar qual é o valor que está sendo cobrado de imposto. Aí, então, qual é o valor? Aqui vai ser em float também, com 2 casas depois da vírgula, tá? E aqui eu vou colocar qual é o imposto. O imposto é o salário multiplicado pela minha variável, taxa. Até apareceu aqui, ó, com palavra reservada. Tá lá. Então, quando eu multiplico, ele vai dar os 8%, né? Então, quase 8%. Eu vou botar R$1.000 para a gente ver que se está certo, né? Que fica fácil de conferir. Tá? Então, aqui, salário, 1.000. Tá, o imposto, R$78,40. Ok, está funcionando. Tá? Então, com isso, a gente já viu como é que define uma constante. E essa constante eu não consigo atribuir outro valor aqui dentro do meu código, né? Então, não consigo fazer essa taxa receber um outro valor. Ela fica fixa do começo ao fim do código, né? E é para isso que serve aquele define. Então, posso usar em vários lugares diferentes, essa taxa vai estar lá. Então, lembra na aula passada que eu coloquei o π como um valor? Normalmente a gente define como uma constante, né? Embora existam bibliotecas que já vêm com a variável π, né? Com a constante π, na verdade. Tá? Mas se eu quisesse fazer manualmente, eu poderia fazer como uma constante, não como uma variável normal. Tá? Então tem uma maneira um pouco diferente de criar isso, mas agora vocês já sabem trabalhar com isso. Então, aqui a gente já tem tudo que gostaria de ter trabalhado, né? Agora vamos para um outro exemplo. Esse segundo exemplo aqui, eu coloquei como fazer conversão de temperaturas. Então, o usuário vai informar uma temperatura em graus Fahrenheit para converter para Celsius, ou vai informar em graus Celsius para converter em Fahrenheit. A gente vai fazer as duas coisas, tá bom? Então, já coloquei até as fórmulas aqui, né? Fica mais fácil. E como a gente faz isso? Então, primeiro, vou ter que criar aqui as duas variáveis, né? Tanto Fahrenheit quanto Celsius. Opa. E as duas variáveis do tipo float. Depois eu peço para o usuário fazer a leitura, vou informar ele, né? E aí a gente vai para o scanf, onde vai fazer aqui a leitura da variável Fahrenheit aqui, né? Opa. E depois vou mostrar aqui na tela como ficaria a conversão, tá? Então, bom, a gente pode fazer o cálculo primeiro, né? De Fahrenheit para Celsius seria essa fórmula aqui que já está pronta. Tá? Poderia fazer direto no print, né? Mas eu vou fazer dessa forma. Fahrenheit para Celsius. E aí, agora a gente vai... vou dar uma quebra de linha aqui para ficar com espaço um pouquinho maior. Vou colocar aqui que... qual é os graus Fahrenheit, vou botar com uma casa só depois da vírgula, né? Quantos graus Fahrenheit foram informados. Isso aqui vai ser igual, tá? Em Fahrenheit. Isso aqui vai ser igual à nossa resposta, que vai ser também um float com uma casa depois da vírgula, em Celsius, tá? Eu vou dar uma quebra de linha, duas quebras aqui, tá? E aí, quais são os valores? Em Fahrenheit primeiro, em Celsius depois, que já está calculado aqui. Então, com isso eu teria a nossa resposta. Se eu informar um valor aqui, deixa eu ver, 32 menos 32, tá 32 Fahrenheit, então vai dar 0 graus Celsius. Tá? Vamos fazer o cálculo. Então, 32, 0 graus Celsius. Só para a gente saber se o cálculo está fazendo certinho. Né? Aqui aparentemente está. Depois disso, vamos só copiar tudo isso aqui para fazer o inverso agora. Transformar aqui em graus Celsius. Né? Vou informar quantos graus Celsius estão, né? E vou fazer o cálculo para Fahrenheit, que é esse aqui de cima.
tá? Então, e aí eu tenho a minha resposta. Primeiro vai ser quantos graus Celsius está, e depois quantos Fahrenheit, equivalente àqueles graus Celsius, né? Então, Celsius primeiro, Fahrenheit depois. Então, nesse caso aqui, se eu informar 0 graus Celsius, vai dar 32 Fahrenheit, né? Porque ele vai zerar essa primeira parcela. Então, vamos ver aqui. Tá, vou colocar 0 e 0 graus Celsius, tem que dar 32 Fahrenheit. Vamos fazer o teste aqui com 12,5, tá? Deu menos 10,8 Celsius. Vamos testar agora com negativo 10,8 Celsius para ver se ele dá mesmo os 12,5 Fahrenheit. 12,6, tem os arredondamentos, né? Então, tá aí. Nosso conversor de temperaturas, né? Já está funcionando. Então, uma coisa muito importante de vocês notarem é que todas as equações elas são lineares, né? Como a gente não tem como desenhar, como no caderno, botar essa parcela, né? 9C, e aí um traço e na linha de baixo 5, aqui tem que ser tudo linearizado, tá? Então, essa parcela aqui, né? Como é uma multiplicação, é só botar o barra 5 que não tem problema. Se isso aqui fosse uma soma, já estaria errado, porque ele ia fazer o 9 mais só o C dividido por 5. Né? Se eu quero 9 mais C dividido por 5, eu teria que botar parênteses para dar prioridade de operação, de fazer isso primeiro para depois dividir. Tá? É só dar umas dicas que vocês acho que já usam até, né? Mas de qualquer forma fica registrado. Tá? Então esses dois algoritmos vão ficar disponíveis para vocês como exemplos, né? Lá no AVA. E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo ou com o monitor no horário de monitoria. Muito importante salientar que a participação de vocês no horário de atendimento da monitoria é obrigatório. Tá? Ele vai ser considerado na hora de avaliar os trabalhos. Né? A participação de vocês na monitoria, então, não deixem de participar, tá bom? Até a próxima.